Paz do Senhor, Renata. Tudo bem, filha? Como que você está? Ontem eu orei por vocês lá na igreja, viu? Orei por bastante gente, orei pela Sofia. Orei bastante ontem lá, foi bênção. Sueli, Raila. Glória a Deus, glória a Jesus. Jaqueline, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje faremos a leitura de Lucas 5, 6 e 7. É isso mesmo. Lucas 5, 6 e 7, amém? Paz do Senhor, graça e paz. Shalom, shalom. Fernanda, paz do Senhor Jesus. Eu tenho que ler a Bíblia hoje. E depois da leitura vamos falar sobre provocar um ambiente de glória. Como nós provocamos um ambiente de glória, amém? Vai ser bênção. Quem puder, compartilha essa live em nome de Jesus. Quem puder, quando eu postar vídeo, copie o link do vídeo, que me ajuda demais. Ainda que você não queira enviar para ninguém, mas só de copiar o link do vídeo várias vezes, o Instagram entende que meu vídeo está sendo compartilhado. E aí ele joga meus vídeos para mais pessoas, amém? Quem puder vai me ajudar muito, demais. Até com a live, quando a live estiver salva, quem puder copiar o link, curtir, salvar, isso me ajuda demais. Comentar. Monique, a paz do Senhor, amada, tudo bem? Como que você está? Roberto, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Gente, de ontem, hoje, eu tenho recebido muita mensagem no WhatsApp, no Telegram, no TikTok. Meus vídeos do TikTok estão viralizados e tem mais de uma semana que eu não consigo responder o povo. No YouTube também. Eu recebo muita mensagem, eu não consigo responder às vezes na hora. Eu tiro sempre um tempinho para responder, amém? Mas eu não consigo responder na hora porque é muita gente mandando mensagem. Peço perdão, mas eu não dou conta. E aí, sexta, sábado e domingo eu tiro para minha família, para cuidar da minha família, para dar atenção a eles, porque se deixar a gente fica o tempo todo com o celular na mão. Isso não é saudável, né? Giovana, Zélia, isso não é saudável. Nós temos que... Deus abençoe Fernanda, minha filha. Nós temos que saber dosar. Deus, ele tem falado muito comigo sobre a nossa família. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Não adianta a gente querer servir Deus fora. Amém? Tainá, paz do Senhor, filha. E aí? Deus abençoe a vida de cada um. E o Senhor tem me falado muito sobre o ministério ser a nossa família, o primeiro ministério nosso. E aí eu tiro sexta noite, sábado e domingo para minha família. Nesses dias eu não pego o celular quase hora nenhuma. Amanhã eu vou dar o curso. Amanhã é uma coisa assim que é só um sábado, né? A cada 3 meses aí que eu faço. Então eu tiro o sábado, domingo e a sexta noite para minha família. Eu brinco com as crianças, o meu esposo também. A gente assiste televisão com eles, eles querem ver a novelinha que chama Chiquititas, que tem na Netflix, eu não sei se vocês já viram, né? Chiquititas, eles querem que a gente veja junto com eles e a gente vê, a gente senta, assiste, porque não tem nada de mal, tá? A gente não pode deixar nada tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Mas você ter um momento com a sua família é o que o Senhor quer. Deus quer que a gente dosa tudo. Tudo tem que ser da maneira correta. Nada pode ser demais. Se eu ficar demais só servindo ao Senhor,
lendo a palavra, servindo com o celular o tempo todo na mão, respondendo mensagem, e aí eu esquecer da minha família, o Senhor não vai se agradar. Amém, Zélia. A paz do Senhor, minha amada. Rebeca, a paz do Senhor. E eu tô recebendo umas mensagens desde quarta-feira que eu não consigo nem responder, porque é do YouTube, do TikTok, do Instagram e do WhatsApp. Tem muitas mensagens, tem milhares de mensagens no TikTok que eu ainda não consegui responder. Amém? Do YouTube também, já tem uns 4 dias que eu não consigo entrar lá para responder. O meu direct do Instagram também tá cheio de mensagem. E aí o Senhor falou muito comigo durante esses 3 dias. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Pra gente não se deixar corromper. Porque tudo tem sua hora, amém? A gente tem que saber dosar, a gente tem que saber separar. A minha filha sábado fala: mamãe, você trabalhou a semana inteira. Fica aqui comigo, eu tô com saudade de você, vamos brincar? E aí eu brinco com ela. Porque ela é um alvo fácil para Satanás se eu deixar ela para lá. Os nossos filhos e o nosso esposo são um alvo fácil para Satanás se você não cuidar. Amém? Antes de salvar, de salvar as pessoas de fora, de cuidar das pessoas de fora, cuide da sua família primeiro. É o seu primeiro ministério. Jadils, a paz do Senhor Jesus, amada. Cuide para que o inimigo não roube de você. Não abra legalidade. Lucas 5, vamos orar em nome de Jesus, que já vai dar 6 horas. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, o Senhor é o Pai maravilhoso, Deus de poder e glória, Pai. Toma, Pai, nosso ambiente com a sua glória, com o teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, vai formando nuvens de glória sobre o nosso ambiente, com bolas de fogo, Pai. O fogo da tua presença invada o nosso ambiente. E que não fique um cômodo da nossa casa sem a sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Pai, que a nossa vida, a nossa família está debaixo das ordens e da presença do Senhor. Está debaixo, Senhor, da sua ordenança, Pai. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que tudo que temos é do Senhor. Senhor, eu entrego todas essas lives, todo o sacrifício de live que eu tenho feito, Pai. O sacrifício de tempo que eu tenho feito. É em nome de Jesus a Ti. E eu declaro que é tudo para a honra e glória do Seu santo nome. Senhor, nós sabemos que nada que nós entregamos ao Senhor volta vazio. Que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Eu peço, Pai, que o Senhor alcance mais vidas através desse sacrifício, Pai. Vidas que precisam de ajuda, vidas que precisam ouvir essas palavras das lives. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, que a minha vida é sua, que a minha família é sua, e é tudo para honrar o seu santo nome. Eu declaro que a nossa família servirá ao Senhor durante esse ano. As famílias que ainda não servem o Senhor se converterão a Ti, Pai. Em nome de Jesus, toca nos membros da casa que não estão assistindo essa live. Vai tocando em cada membro, em cada esposo, em cada esposa, em cada filho, em cada filha, Pai. Proteja os animais, Pai, contra todo ataque demoníaco. Proteja a nossa casa, nosso carro. Proteja a nossa família, em nome de Jesus. Eu consagro o nosso aparelho de internet. Senhor, eu consagro nossos aparelhos eletrônicos a Ti. Declaro que o demônio não toca. Eu já bloqueio, Senhor, todo portal que demônios tentar entrar na nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, eu já bloqueio, Pai, dos demônios tentarem atrapalhar essa live. Eu cancelo as forças de todo demônio. Eu declaro, Pai, que conforme eu for lendo a Bíblia, os seus anjos de guerra começarão a entrar em cada casa e operar libertação, operar cura, operar restauração, operar, Senhor, para a salvação. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que enquanto eu for lendo essa palavra, correntes serão quebradas, nós seremos desfeitos, obras de feitiçaria serão canceladas, cativeiros serão quebrados. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz libertação, tira toda opressão da mente.
Todo desespero, Pai, toda opressão demoníaca, eu cancelo agora. Eu cancelo agora todo mal. Eu cancelo agora em nome de Jesus, seta, dardo inflamado. Levante de Satanás contra a nossa vida, laço do inferno. Eu cancelo agora por causa dessa live em nome de Jesus. Vai operando em seus filhos, em suas filhas. Enquanto eu for lendo daqui, o Senhor vai operando de lá, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que processos começarão a sair, processos começarão a ser liberados. Eu declaro que tudo que está travado no mundo espiritual vai ser destravado para a honra e glória do teu nome. Eu declaro, Pai, que a libertação vai começar a partir de hoje dentro dessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tânia, paz do Senhor. Sulamita, paz do Senhor. E aí, povo, tudo bem? Eu sinto a presença, eu declaro, Pai. Tudo bem, filha? Sulamita Almeida, minha filha espiritual. Glória a Jesus, glória a Jesus. Tudo para a honra e glória dele. Eu convido a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo para estar conosco agora. E eu declaro que o Espírito Santo toma minha boca, minha mente, meu coração e fala através da sua palavra. Em nome de Jesus, nos revela nosso doce consolador, nosso doce amigo. Amém? O chamado dos primeiros discípulos. Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Lucas capítulo 5. Eu com meus filhos hoje, a gente vai chegar em Êxodo. Glória a Deus. Eu tô lendo para as crianças e aí nós vamos chegar em Êxodo hoje. Já acabamos Gênesis. Tá abençoado. A gente está passando pela morte de Jacó. E aí nós vamos chegar em Êxodo hoje. O chamado dos primeiros discípulos. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Glória a Deus, Tânia, tá lendo também, é bênção, né? E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede até se rompia. Glória a Deus. Aparecida, Rayane, a paz do Senhor, amadas. O que eu aprendo com essa palavra aqui? No mesmo lugar que você, o mesmo lugar que você foi envergonhado, que você não pescou nada. Pedro aqui, ele era pescador. Muitos anos. Ele sabia o que ele fazia. Ele sabia pescar. Ele era profissional. Amém? E aí ele pescou durante a noite toda e não conseguiu pegar um peixe. E Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, ele volta lá no mesmo lugar para dizer para você que no mesmo lugar que você fracassou, quando Jesus entra no barco, ele pesca até as redes se romperem. Porque o peixe, ele ouve o comando de Jesus, a bênção, ela ouve o comando de Jesus. Amém? Filhas do Rei, a paz do Senhor, tudo bem, amado?
Eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro, encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar de tanto peixe que tinha. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face. E pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ele ordenou-lhe para que não contassem a nenhum homem. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, conforme Moisés ordenou como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Elaine, Pai do Senhor, filha. E para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirava-se para os desertos e orava. A cura de um paralítico. E aconteceu que um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. Então, para haver cura, o poder do Senhor tem que estar presente. Amém? E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios para levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudesse levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados foram perdoados. Glória a Deus, Elaine. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Laura, Paz do Senhor, filha. Mas quando Jesus percebeu os seus pensamentos, porque Jesus ele vê os pensamentos, ele respondendo disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas, o chamado de Levi. E depois dessas coisas ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pergunta sobre o jejum. Lhe disseram: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante aos discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem?
E ele lhes respondeu: podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem, enquanto o noivo está com ele? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo. E então daqueles dias eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos preservados. E nenhum homem, tendo bebido vinho velho, quer logo novo, porque ele diz: o velho é melhor. Jesus, o Senhor do Shabat. Lucas, capítulo 6. Vamos até o 7, amém? E sucedeu que no segundo Shabat, após o primeiro, ele passou entre os campos de trigo, e os seus discípulos arrancaram espigas de trigo, e esfregando-as nas mãos, comiam. Hoje o cachorro da vizinha aqui tá uma benção. Ele fica aqui do lado do meu quarto, e 6 horas da manhã ele fica latindo assim: Emanuela, paz do Senhor. O diabo, ele tenta tirar nossa paz dessas formas assim, sabe? E sexta-feira é o dia mais agitado aqui em frente à minha rua, que o pessoal bebe, fica passando aqui agitado. Eu vou fazer um ato profético nessa rua aqui que ninguém vai mais passar bêbado aqui. Vou fazer, vou ungir essa rua inteira, o portão de cada casa aqui. Vou passar. Eu não vou botar a mão no portão porque é o portão de cada pessoa, mas na calçada eu vou passar o óleo ungido, amém? Anderson Souza, paz do Senhor. Cida, paz do Senhor, amada. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito, fazem nos dias do Shabat? Jesus respondendo disse-lhes: não lestes o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição, e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes? Glória a Deus, a paz do Senhor, Anderson. E dizia-lhes: o Filho do Homem é o Senhor também do Shabat. O homem com a mão atrofiada. E aconteceu também em outro Shabat que ele entrou na sinagoga e ensinava, e havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e fariseus observaram se ele o curaria no dia do Shabat. Aqui, ó, essa Bíblia, a da Renata também tem, porque é igual a minha. Tem o mapa, tá vendo? Tem um mapa de onde Jesus estava. Essa Bíblia é muito maravilhosa. Claudinha, paz do Senhor Jesus. E nessa Bíblia tem esse mapa aqui, local do Sermão do Monte. Jesus ensina a cura. Tem aqui, Amada Galileia. Lúcia, paz do Senhor, minha amada. E é muito maravilhosa essa Bíblia, porque ela mostra os mapas, mostra os lugares que Jesus andava. É maravilhosa. E os fariseus e os escribas observaram-no se ele curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos, porque Jesus, ele vê o pensamento de cada um, ele vê o coração. E disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu quero vos perguntar uma coisa: é lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos ao redor, ele disse ao homem: estende a sua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor. Uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus.
A escolha dos 12 apóstolos. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. A noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Jesus aqui ele estava orando antes de escolher os discípulos, porque provavelmente Deus ia mostrar um por um para ele. Antes de qualquer decisão devemos orar. Simão, a quem ele também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que também foi o traidor. Paulinho, a paz do Senhor Jesus. Ministrando a uma grande multidão, e descendo com eles, parou em uma planície, na companhia de seus discípulos, e uma grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo, para serem curados das suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos, e eles eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele e curava todos. Bênçãos e problemas. E ele, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Abençoados sois vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Amém. Amém, Paulinho. Glória a Deus. Francilene, a paz do Senhor. Eu vou ler até o capítulo 7, amém? Já estamos no 6. Vou ler até o capítulo 7 de Lucas. E aí depois eu vou falar sobre o ambiente de glória. Como fazer o nosso ambiente ficar cheio da glória. Abençoados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Abençoados sois vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Abençoados sois vós que agora choras, porque é a vez de rir. Abençoados sereis quando os homens vos odiarem, e quando eles vos separarem da sua companhia, e vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e salteis de alegria, porque eis que é grande a vossa recompensa no céu, porque de maneira semelhante faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O amor pelos inimigos. Mas a vós que ouves eu digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferir em uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tomar a capa, não proíba de tirar-te a túnica também. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhe exijas que os devolva. E assim como queres que os homens vos façam, fazer-lhes igualmente. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem novamente outro tanto. Vanessa, Pai do Senhor, amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperar de volta. Será grande a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo. Então, para ser filho, você tem que seguir esses mandamentos aqui. Porque ele é bondoso para os ingratos e para com os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Temos que ser igual ao Pai. Não julgueis, e não sereis julgados.
Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante aos homens vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão novamente. Silvana, paz do Senhor Jesus. E falou-lhes uma parábola. Porque um cego conduzir um cego, não cairão ambos na cova? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E por que tu reparas no cisco que está no olho do seu irmão, e não reparas na viga que está no seu próprio olho? Shalom, Silvânia. Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não reparando tu mesmo na viga que está no teu próprio olho? Então devemos olhar primeiramente para nós. Primeiro devemos tratar o nosso espiritual, fortalecer, corrigir os nossos erros, nos arrepender. Amém? E depois a gente querer ajudar os outros. Hipócrita, tira a primeira viga do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. A árvore e seu fruto. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Quer conhecer o profeta? Olha os frutos que ele dá. Amém? Olha a vida de quem está com ele, seguindo ele. Olha os frutos que ele dá. Contra frutos não há argumentos. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Porque da abundância do seu coração fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Amém? Não adianta orar, jejuar, pregar, se não obedece o que o Senhor diz, não obedece seus mandamentos. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Tem que praticar, não tem que só que ouvir. Ele é semelhante a um homem que edificou a casa e cavou fundo e pôs alicerce sobre a rocha. A nossa casa tem que estar na rocha que é Jesus. E vindo a enchente, corrente, batia veemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois essa estava fundada sobre a rocha. Mas os que ouvem e não pratica o que o Senhor ensina, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, a areia, sem alicerce, na qual a corrente batia veemente e imediatamente desabou. E foi grande a ruína daquela casa. Então, é igual a parábola da semente que cai numa terra ali onde ela não se aprofunda. A semente, ela não enraiza. Amém? A palavra do Senhor, ela tem que enraizar dentro de nós. Ela tem que ficar dentro do nosso coração. Paz do Senhor na vitória. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. De que você tem falado o dia todo? Você tem falado da vida dos outros? Você tem falado de Jesus? Nós temos que falar de Jesus. Tem muito cristão aí perdendo tempo, brigando. Se no louvor falar ele, falar você, vamos falar o Senhor. Irmãos, muito crente aí brigando por bobeira. Muito crente comentando nos vídeos aí, você não vai pro céu porque está de batom. Você não vai pro céu. Isso cabe ao Senhor saber. Em vez de estar preocupado com isso, vai salvar. Vai ser usado para salvar o Senhor, amém? O Senhor vai te usar para salvar vidas. Isso não é
É usos e costumes. A hora que o Senhor mandar, a gente tira. Se o Senhor falar, ó, tira o esmalte, tira a maquiagem, tira tudo, ele sabe que eu jogo tudo fora na hora. Se ele falar, não pinta mais a unha, eu tiro. Ele sabe que o meu coração é totalmente dele. Eu já entreguei meu filho no hospital para ele. Falei, se fosse de levar, levava. Ele sabe o nosso coração. Ele sabe que, assim como Abraão entregou Isaac, ele sabe quem entregaria o seu Isaac e quem não entregaria. Então, se a gente estiver firme na rocha, que é Jesus, a gente pode perder tudo. Que nada nos abala, nada tira a nossa paz. Se você está sendo abalado, se você está sendo com coisas assim que parecem problemas grandes, mas perto de Jesus, quando Jesus chega, aquele problema, ele fica pequenininho. Ele não é nada mais. Amém? Pedro, Jesus entra no barco dele e leva ele no mesmo lugar aonde ele pescou a noite inteira acabei de ler aqui, sendo profissional de pesca, trabalhando naquilo há anos. Então, se Deus falou para você não cortar o cabelo, não corte, Vanessa. Porque através desse propósito, ele vai fortalecer você espiritualmente. O cabelo, na Bíblia, ele significa força. Você vê isso pela história de Sansão. Então Deus quer te dar força espiritual. Não corte seu cabelo se Deus te pediu para não cortar. Amém? Jadilza, que honra ter você aqui na live, hein? É católica, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda, fique à vontade, tá? É bênção. Deus vai falar com você. Se for para você seguir a evangélica, Deus vai falar com você e vai confirmar com você. Você ora a ele, pede para ele confirmar, usar alguém, ou através da palavra também, amém? Isso, Vanessa, não corta não, porque as desobediências que eu tive, só tive prejuízo. Deusinete, Vânia, paz, minhas amadas. Sim, é isso aí, é a força. A força está no cabelo, a força espiritual. Eu corto porque Deus não falou nada comigo de não cortar. Mas ele tirou 1 ano do meu café. Eu tô 1 ano sem café. Eu já vou para 5 meses agora. Tem dia que eu choro. Mas ele mandou tirar o café. Porque quando ele vê que a gente começa a se apegar muito numa coisa, ele arranca. Amém? Não devemos ter apego demais a nada. Tudo que toma a glória dele, ele arranca. E Pedro, ele vai para um lugar e não consegue pescar a noite toda. E aí, é forte, filha. Jesus entra no barquinho e leva ele para o mesmo lugar onde ele fracassou, que ele não conseguiu pegar um peixe, sendo profissional naquilo que ele fazia. E Jesus, quando eles puxam a rede com Jesus no barco, a rede, ela até se rasga em algumas partes, porque tinha tanto peixe que não estava aguentando o peso. Então, o que eu aprendo com isso? Se minha casa ela está em cima da rocha, que é Jesus, se ela está forte ali na rocha, que é Jesus, a hora que Jesus entra na minha vida, nada me falta. Porque ele faz o peixe que eu não consegui pescar a noite inteira vir para minha rede. É ele que faz. E muitas das vezes nós achamos que nós fazemos. Esse que é o nosso erro. A gente resolve nossa vida financeira. A gente vai lá, joga no jogo e ganha, sendo que abre legalidade. E o diabo rouba aquilo que ele deu. Ah, o meu casamento eu faço assim. Mas se a gente não tiver com Jesus, o peixe não vem. Amém? Glória a Deus, Jadilza. É isso aí. Ser cristão é você se aproximar mais de Jesus, é você conhecer Jesus profundamente. É uma comunhão, é uma relação que você tem com Ele. Você tem uma intimidade com Ele, você traz Ele para perto de você e você fica sendo uma filha, uma amiga, né?
Glória a Deus. A cura de um servo de um centurião. Capítulo 7, que é o último de hoje, de Lucas. Amém? Ora, quando ele acabou, todos os seus discípulos... Não, calma, que eu li errado. Todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. A fé desse centurião aqui mexeu muito comigo, amém? Glória a Deus. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Então ele reconheceu que apenas uma palavra de Jesus poderia curar o servo dele. E ele reconheceu que ele não era digno de chegar perto de Jesus. Isso é sinal de humildade, né? Ele era um centurião. Isso foi sinal de humildade e fé. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim, e eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele. Jesus ficou maravilhado com ele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para a casa que haviam sido enviados, encontraram são o servo que estivera enfermo. Ele já estava curado. O filho da viúva volta à vida. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. E uma grande multidão estava com ela, e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Então uma grande multidão estava com ela, porque quando a morte, há muita gente que vem. Muita gente vem quando há morte. Às vezes tinha gente curiosa ali, às vezes tinha gente comentando que ela iria ficar sozinha agora, já tinha perdido o marido e agora o filho. Veio gente para fuxicar sobre a vida dela, mas ninguém podia fazer por ela o que Jesus fez. Meire a paz do Senhor. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. E a todos sobreveio um temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. Amém? E esse rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Os mensageiros de João Batista e os discípulos de João relataram-lhe todas essas coisas. E João, chamando a si os 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos, dizendo: és tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e maus espíritos malignos, e a muitos que eram cegos ele deu a visão. Então Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouves, e vedes que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho.
e abençoado é aquele que não se ofender de mim. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João, que fostes ver no deserto. Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas delicadas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem em delícias estão nos tribunais reais. Mas os que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Solange, a paz do Senhor Jesus. Mas aquele que é o menor no reino de Deus é o maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, eu compararei os homens dessa geração? E a quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes a crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamo-nos flauta e não dançates, cantamo-nos murmurações e não lamentastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A mulher pecadora perdoada. E um dos fariseus desejava que se comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava na mesa da casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás dos seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre seus pés. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os como unguento. Ora, quando o fariseu, o que havia convidado, viu isso, falava consigo, dizendo: se esse homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. Ele disse: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais. E Simão respondendo disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e enxugou com os seus cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados delas, que são muitos, lhe serão perdoados, porque ela muito amou, mas quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Amém? Vamos anotar aqui para amanhã é sábado e depois é domingo. Então, nós lemos hoje Lucas 5, 6 e 7. E amanhã, que é sábado, anota aí, sábado,
Vai ficar 8, Lucas 8, 9 e 10 para sábado. Vou marcar aqui porque eu leio. Lucas 8, 9 e 10 para sábado. E para domingo, Lucas 11, 12. O 12 é grandinho. E 13. Amém? Glória a Jesus. Vou falar rapidinho do ambiente de glória. Anota aí. Sábado, Lucas 8, 9, 10. E domingo, Lucas 11, 12, 13. É para ler, tá? Para segunda, a gente voltar em Lucas 14. É para ler direitinho. 3 capítulos por dia, lição de casa aí. Tenta acordar mais cedo, ler de manhã. Para a gente continuar seguindo. Para não ler só na live, amém? Para vocês lerem a Bíblia inteira até dezembro, ela inteira. Eu tô lendo todos os dias. E logo ainda vou ler 3 capítulos para as crianças aqui. Eu tô lendo 6 por dia. Amém? Glória a Deus. Ambiente de glória. O ambiente de glória é quando a presença de Deus se manifesta de forma sobrenatural e poderosa. Em um local ou em um lugar, a chave para construir esse ambiente é o nosso querido amigo Espírito Santo. Somente através dele conseguimos acessar essa presença gloriosa do nosso Deus Pai. Amém? Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas quando Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Como provocar um ambiente de glória? Você está na sua casa e você quer que a glória de Deus desce nesse ambiente. Você vai para o cômodo, que você quer que esse ambiente fique cheio da glória de Deus. E daí você vai começar a provocar um ambiente de glória. O ambiente, ele fica com a presença do que a gente provoca. Se a gente xingar, se a gente ficar brigando, fica um ambiente demoníaco. Você pode ver que você fica com opressão, você fica cansado, você fica triste. E aí, quando você começa a provocar um ambiente de glória na sua casa, você nota que param as brigas direto, que começa a cessar, as pessoas começam a mudar. Tem gente que fica incomodado de ficar naquele ambiente porque tá com demônio. Amém? Glória a Deus. Tem como provocar um ambiente de glória na busca individual, no secreto. Tem como buscar no coletivo também, que é na igreja. Para uma igreja ter esse ambiente de glória é necessário pagar um preço alto de jejum, oração, louvor, consagração, pois o governo das trevas, que são os demônios territoriais, atuam de forma intensa para que o céu se feche e a glória do Senhor não desça sobre aquele lugar. Tem igreja que você vai e você não sente nada. Você sente que a unção não desce por causa disso. Então, quando o ambiente está fechado, é necessário fazer um ato profético ou uma conquista de território, destronando o mal, convidando a glória e a presença do Senhor para adentrar esse ambiente. O mundo espiritual, ele é regido por leis. Amém? Nós temos que destronar as trevas do lugar e entronar a presença de Deus no lugar. E como nós fazemos isso? Primeira coisa é ser intencional, chamando a presença do Espírito Santo para conduzir a oração. Pode anotar aí, chamar a presença do Espírito Santo para conduzir a oração.
Você pode pegar um óleo ungido, consagrar ele, né? Ou um azeite extra virgem novo, comprar ele novo. Tudo para Deus tem que ser novo. E aí você consagrar ele. Eu tenho a oração de consagrar o azeite e o óleo lá no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, amém? E aí eu deixo sempre o grupo do Telegram e do WhatsApp na bio do Instagram. Ou na descrição do vídeo no YouTube, tá? Eu deixo o link. Quando você consagra o azeite e o óleo, você unge o local, janelas, portas, espelhos. Você vai e coloca um louvor de adoração a Deus. Não é um louvor que exalta o homem, mas um louvor que exalta ao Senhor. E aí você pode fazer isso uma vez na semana na sua casa, onde você quer que o ambiente fique de glória. Aqui em casa, se as crianças começarem a colocar louvor, com meu esposo, eles sentem a presença de Deus descer no ambiente. É assim, é na hora mesmo. Eles colocam ali o louvor e eles sentem. Um dia meu filho quase foi batizado pelo Espírito Santo aqui, na hora do louvor. Adalberto, a paz do Senhor. E aí depois de fazer isso, você faz uma oração de guerra destronando, expulsando o mal, pensamento, espírito maligno, pensamento que te trava, espírito de briga, espírito de contenda, espírito de procrastinação, espírito de... Todo espírito que tiver no ambiente que você sente que tem ali, né, para fazer briga contra o seu casamento, contra os seus filhos, espírito de ira, expulsando, destronando todo o mal, em nome de Jesus. E aí você pode fazer um ato profético, chamando a presença do Senhor. Você pode se ajoelhar, chamar a presença do Senhor, chamar a presença de Deus, falar: Senhor, eu não levanto daqui enquanto o Senhor não chegar aqui, enquanto eu não sentir a sua presença. E aí você pode também fazer um ato profético, marchando em círculos, chamando a presença de Deus, amém? Declarar que você chama anjos para o local, para te ajudar na batalha espiritual da sua casa ali. E aí você declara: eu acampo um anjo aqui na minha porta, nos cômodos da minha casa eu acampo um anjo aqui, em nome de Jesus, e esse anjo vai me ajudar nessa guerra. Você pode falar um anjo de alta patente, com espada de fogo, amém? Declarar aquilo que você deseja que aconteça na sua casa. Depois que você destronar tudo que é das trevas, você vai entronar tudo que é de Deus na sua casa. Sandra, paz do Senhor Jesus. E aí você vai declarar: Senhor, eu declaro que os céus começam a se abrir sobre a minha casa. Eu declaro que as nuvens de glória do teu poder começam a se formar aqui dentro da minha casa. Eu declaro, Senhor, que a prosperidade do céu começa a descer aqui na minha casa e vai lá, unge a sua mesa. Eu declaro que o Senhor abre as portas, a comporta do céu, e bênçãos do Senhor começam a alcançar, começam a me perseguir. A partir de hoje eu não vou perseguir a bênção, mas a bênção vai me seguir. Eu declaro que a presença de Deus está sobre todo lugar que eu colocar minha mão agora, e unge sua mão. Coloca nas janelas, nas portas, nas camas, em tudo. Amém? E aí você começa a fazer declarações de amor ao Senhor Jesus, ao Cordeiro Santo. Senhor, muito obrigado por ter morrido por mim naquela cruz, Senhor. Eu não merecia, obrigado por ter levado as minhas dores, por ter levado os meus pecados, Senhor. Obrigado pelo meu dia, pela minha família. Senhor, eu te amo, Senhor Jesus. Eu amo o Senhor. Eu quero a sua presença cada dia. Amém? É porque alguma coisa ainda tem que sair daí, ô Tainá. Tem algum bloqueio que tem que sair aí. Você tem que orar com autoridade e E você tem que falar em voz alta dentro da sua casa. Os demônios, eles têm que te ouvir.
Orar 3 horas da manhã é bom, mas você não pode trocar essa oração por essa oração de guerra aqui que eu estou ensinando a fazer para fazer o seu ambiente da sua casa ficar de glória, amém? Eu oro 2 vezes na semana, 3 horas da manhã. E aí, ainda que eu orasse todos os dias, eu oro baixinho 3 horas da manhã para não acordar as crianças. Então, essa oração... Então, esses espíritos aí, eles têm que ser destronados na sua casa. Você tem que levantar, meter o dedo na cara deles, com autoridade, em voz alta, você expulsar. Sai daqui em nome de Jesus. Pega toda a sua bagagem, tudo que foi oferecido a você e sai da minha casa. Eu te rejeito, demônio, em nome de Jesus, espírito de miséria, briga e depressão. Eu te rejeito, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha mente. Pode sair desse móvel, dessa cama, desse guarda-roupa, por onde você entrou, você pode sair. E aí você começa a brigar, é uma briga. Selei da paz do Senhor Jesus. E depois que você fizer declarações de amor ao Cordeiro, a Jesus, você vai chamar a presença de Deus pelos nomes de Deus. Você pode anotar isso aí. Deus possui vários nomes, várias multifaces. Pode ser que Deus esteja te avisando para você vigiar aí essa pessoa, Anderson. Vigia e tenha cuidado. Cada um dos seus nomes manifesta uma dimensão de glória, então nós podemos usar isso a nosso favor dentro da nossa casa. Um dia um demônio se manifestou comigo na mentoria, né? Nas mentorias que eu dou, a maioria manifesta. E um dia ele se manifestou e ele falou: eu te odeio porque você percebe as coisas que ninguém percebe. E começou a falar que eu fazia. Eu falei: não, porque o demônio, ele é astuto. Ele é mentiroso, ele quer fazer a gente pecar. E eu falei: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quem me capacita é o meu pai, é ele. É contra ele que você está aqui, não é contra mim. Eu estou aqui sendo usada, eu sou um instrumento do Senhor. E ele ficou: eu te odeio, eu te odeio. E aí eu falei: eu estou aqui pelo Deus Yahvé, o Deus Adonai. Quando eu comecei a falar esses nomes, ele deu um grito: não, para! E aí ele começou a tremer, ele ficou desesperado quando eu falei o nome de Deus dessas formas: Yahvé, Adonai, Elohim, amém? El Shaddai. E aí, quando eu falei Jireh, Yeshua, que é o nome de Jesus, ele ficou gritando e tremendo, como se ele estivesse queimando. Foi forte demais. Celediana, paz do Senhor, amada. E eu vi o poder que tem o nome de Deus. Eu comecei a falar que Deus era santo. E aí, os mais conhecidos na Bíblia são Gênesis 7:1. Eloá, Deus poderoso, Deus forte. Elohim, Deus criador, poderoso e forte. Gênesis 17:7. El Shaddai, Deus todo-poderoso, de Jacó. Gênesis 49:24. Pode anotar, quem quiser entrar na internet e botar assim os nomes de Deus, anota aqueles nomes que aparecer ali, e quando você se ajoelhar chamando a presença de Deus, chama por esses nomes. Depois que você fizer declarações de amor para Jesus, você vai ver que o diabo vai odiar ouvir isso. Ele não vai querer nem ficar na sua casa. Amém? El Shaddai, Adonai, Yahvé, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Jeová Jireh é Deus proverá. Yahvé, Jeová é Senhor. Jeová Nissi é o Senhor, é a minha bandeira. El Gibor, Deus poderoso. El Olam, Deus eterno. El Roi, Deus que vê. El Elion, Altíssimo. Jeová Sabaote, Deus dos exércitos.
Jeová chamar, Deus está ali. Jeová Rohe, Deus o nosso pastor. Jeová Tisidi-Kenu, Jeová Elohim, Jeová Shalom, Jeová Makadesh. Então nós muitas das vezes não conhecemos esses nomes de Deus. E aí quando a gente começa a chamar a presença de Deus, Ele vem. Mas Ele vem de maneira tão poderosa que hoje em dia, a hora que eu começo a orar e fecho os meus olhos, a presença de Deus já toma o ambiente, toma as minhas mãos, toma o meu corpo. Eu não saio rodando, pulando, dando cambalhota, nada disso. Eu apenas fecho os meus olhos na igreja e fico. Eu sinto tanta presença que tem hora que eu fico tremendo as mãos. Meu corpo estremece sem eu... Mas é assim, são coisas assim... Não assim demais, amém? Mas eu não julgo quem sai rodando, quem faz as outras coisas, não, amém? Cada um tem a manifestação de Deus de forma diferente, mas tem hora que dá pra ver que é demônio também. O mais importante é ter o dom de discernimento de espíritos, que dá pra saber o que é demônio e o que é Deus, amém? Então faz esse procedimento, chama a presença de Deus pra sua casa e você vai ver a diferença. Isso, pode só orar e louvar o Senhor Jesus. Pode sim, tá, Jadilza? Quando você se sentir confiante, você começa a fazer essa oração. Fora isso, você ora, louva. Amém? Nos vídeos aqui também eu ensino a fazer ela. Nos vídeos tem ela também, fora da live. E aí, o Senhor me traz a palavra de Moisés quando estava falando com o Senhor ali. E ele pergunta, quem é você? Qual o seu nome? E o Senhor, ele fala, eu sou. Eu sou. E aí ele pergunta, procura saber. Deus, ele é tanta coisa que não dá pra colocar um nome só nele. Amém? Não tem um nome específico para colocar Deus em Deus. Jadilza, bênção. É bênção, Isabel. A Isabel é bênção também. E o Senhor, ele é tão poderoso, ele é tão sobrenatural, ele é tão imenso, tão infinito, que nós não conseguimos colocar um nome nele. E através desses nomes aqui, significa que ele é tudo que a gente precisa. Ele é o Deus que cura. Ele é a cura que você precisa. Ele é a restauração do seu casamento. Ele é a salvação. Ele é a causa impossível que você tem na justiça. Para ele é possível. Ele é a água que sai da rocha quando você está do deserto precisando, que você está com sede. Amém? Ele é o maná que cai do céu no deserto. Ele é a coluna de nuvem durante o dia para te guiar no deserto. E a mesma coluna de nuvem à noite, com fogo para te aquecer. Esse Deus é tudo que a gente precisa. Ele é o mar que se abre. A hora que você chega perto e acha que não tem mais jeito, que você chegou ao fim, que você vai morrer. Ele é tudo que você precisa. Só que nós colocamos a nossa expectativa nos seres humanos. Nós colocamos a nossa expectativa em casa, carro, em dinheiro. E aí nós não somos felizes, nós somos frustrados. Porque tudo que a gente precisa está no Senhor. Tudo que a gente precisa está no Senhor. Ele é tudo que você precisa, ele é poderoso. Ele até hoje não perdeu uma batalha. Mas a nossa fé é tão fraca. É tão fraca. Que a gente coloca expectativa de felicidade em um filho às vezes. O seu filho é uma bênção. Mas ele não vai trazer a felicidade que você precisa. Um dia ele vai embora, vai se casar. Você deve amar,
trazer memórias na mente dele, criar memórias afetivas para quando ele crescer ele fazer com os filhos dele. Mas você deve pensar, um dia meu filho vai embora e minha vida vai estar como? Eu preciso ter uma estrutura fora disso. Quem vai ficar? O Senhor. Um dia meu esposo vai falecer, quem vai ficar? O Senhor. Um dia minha mãe vai me largar. Um dia minha mãe vai me abandonar. Quem vai ficar? O Senhor. O Senhor é o único que nunca vai te abandonar. Ainda que a sua mãe se esqueça de você, o Senhor não se esquece. O seu nome está escrito na palma da mão dele. E a sua fé precisa ser forte, precisa ser constante, para ele trabalhar na sua vida e ser o que você precisa. O que você precisa nessa noite que o Senhor seja na sua vida? Convida ele, chama ele. Ele é educado. Satanás, ele entra arrombando, ele entra roubando. Você precisa aumentar sua fé conhecendo mais o Senhor, andando com o Senhor, caminhando a cada dia com o Senhor, chamando, convidando esse Deus para entrar na sua vida, no seu coração, na sua família. Quando eu não tinha muita fé, eu falava em voz alta: Jesus, senta aqui. Puxava uma cadeira na mesa, falava: vou almoçar só se o Senhor vier aqui. E puxava e acreditava que Jesus estava ali. Eu comecei a fazer isso. Eu ia sair e falava: Jesus, vem comigo, vamos andar por aí, vamos conversando. Ia conversando. E aí minha fé foi aumentando, porque eu comecei a ver o cuidado de Deus comigo. E vinha aquela voz na minha mente: fui eu que te livrei daquilo. Fui eu que te dei aquilo. Fui eu que fiz. E eu sabia que o Senhor, a fidelidade do Senhor é tão grande que quando você começa a ter uma intimidade com Ele, você sabe, você já espera coisas dele. E aí tudo que acontece, você consegue confiar e falar: Senhor, não deixaria eu passar por mais que eu aguentasse. Ele é meu pai, ele é meu amigo, ele não deixa. É um amor tão lindo que você sente por ele, que você consegue descansar. E teve um dia que eu, chorando, deitei e falei: Senhor, deita aqui. Posso dormir no seu colo? E aí eu senti como se alguém estivesse passando a mão na minha cabeça até eu dormir. E naquele dia eu estava tão sem paz, mas tão sem paz. Eu consegui dormir porque eu tenho certeza que o Senhor sentou na minha cama. E eu deitei no colo dele, ele fez carinho na minha cabeça e eu dormi chorando. E no outro dia uma irmã falou comigo no culto: Deus recolheu cada lágrima daquela noite, quando você estava dormindo no colo dele. E ali eu me ajoelhei e falei: o Senhor me vê. E ali eu comecei a buscar. Eu falei: Senhor, eu posso perder minha vida, tudo, mas a sua presença eu não perco nunca mais. Eu não aceito perder a presença do Senhor. Não deixe que o seu Espírito Santo saia de mim. A partir dali minha vida transformou, minha vida mudou. Glória a Deus, Anderson, amém. Glória a Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus abençoe Elaine. Fica com Deus, vai ficar gravada a live. O seu foco não tem que ser nas pessoas, Tainá, tem que ser em Jesus. As pessoas podem tentar matar a sua fé. Se a sua casa estiver em cima da rocha, que é Jesus, se você construir ela em Jesus, ninguém consegue matar a sua fé, porque você passa por cima de quem tentou matar a sua fé e mostra para elas que Deus é na sua vida. E Deus começa a fazer milagres, te exaltar e mostrar para elas que você venceu, porque Ele é na sua vida. Amém? Você não precisa de ninguém, de pessoa. Você não precisa de homens. Você não precisa da opinião de ninguém. Eu sou rejeitada em lugares que eu vou. Tem gente que me olha torto. Tem mulheres que me olham com desdém até hoje. Eu tenho isso. Porque nós temos a presença. Tem gente na igreja que não fala comigo. Que passa ou fala com má vontade. E eu noto que quando eu falo eles saem. Algumas pessoas saem. Acontece isso comigo. E eu não tô nem aí para eles. Eu sei quem eu sou na presença de Deus. E Deus fala comigo: eu vou pegar um por um. Porque Deus, Ele vê. Ele pega a sua luta. Você
é importante para Deus. Ai daquele que fizer qualquer coisa contra você. Amém? Hoje eu não vou conseguir contar do meu livramento que Deus me deu. Eu vou contar na segunda-feira, amém? Amanhã tem a Masterclass, eu tô na correria, não tô conseguindo pegar o celular direito. Tô preparando tudo para amanhã. Quem ainda não adquiriu, ainda dá tempo de adquirir a Masterclass de amanhã. Tá nos meus stories o link, tá na promoção. Glória a Jesus. Isso daí é o diabo lançando na sua mente que Deus te abandonou. Deus, ele permite isso acontecer. Mas ele nunca nos abandona. Nunca. Nunca nos abandona. As pessoas que fizeram isso com você, se você confiar que Deus é o seu Deus e ele vai te exaltar, você vai continuar na presença, você vai dar um tapa na cara de cada um, porque Deus, ele vai te exaltar e vai mostrar que ele é Deus na sua vida. Porque as falsas profecias, a gente tem que pedir para Deus confirmar se é de Deus ou não. Pai, Júlia, tudo bem, amada? Amém? Assim, na minha igreja também acontece, Isabel. Acontece na igreja. Tem gente que não olha na minha cara na igreja, passa, debocha. Tem gente que fala, e aí, pastora, debochando. E são crentes, tá? Eu chego para dar paz do Senhor, as pessoas saem, igual a Vanessa tá falando aí. Mas a hora que eu pego aquele microfone no altar, não para um sentado. O fogo desce, a glória desce. Acontece sinais e maravilhas, acontece. A igreja começa a encher, porque o Senhor me usa para falar com as pessoas, para virem à igreja e fala coisas que só elas sabem, porque eu estou disponível. Ainda que ninguém olhe na minha cara e fale, ó, o Senhor mandou te entregar isso. E mandou, e eu sei que não é Deus ali, entendeu? Porque causa inveja quando você começa a se levantar, quando você começa a ser diferente ali, você começa a ser levantada, causa inveja. Elas veem a presença de Deus em mim, elas veem o brilho. Eu tenho rejeição, é porque você está no caminho certo, Tainá. Eu tenho muita rejeição. Ontem eu passei na cozinha, estava fazendo café. Tinha duas irmãs conversando. Na hora que eu comecei a falar, elas saíram lá para fora falando e me deixaram falando sozinha. Ontem. Aonde eu vou, as pessoas falam, nossa, achei que você era metida. E começa, o inimigo bota na cabeça delas que eu sou metida, que eu sou mimada, sendo que eu passei fome, eu fui muito humilhada. O inimigo bota na cabeça delas que eu sou nojenta, que eu desprezo os outros. É o demônio. O demônio, ele mexe na cabeça dos outros. Só que cabe a você saber quem você é, quem que você é na presença de Deus. Eu sou filha. E ai de quem tentar contra a minha vida. Eu sou filha. Deus, ele pode permitir a situação. Ele não te livra da situação, mas ele te livra dentro da situação. Amém? Entende isso? Deus permitiu a cova dos leões. Ele amava Daniel ou não? O inimigo podia falar, ué, ele permitiu que você fosse para a cova dos leões? Entendeu? Só que cabe a você se valorizar e sair de perto dessas pessoas aí. Eu não preciso de pessoa. Eu preciso do Senhor. E eu sei que ele está comigo. E ele é o único que eu preciso. E aí, Daniel se falasse, ué, Senhor, o Senhor não me vê, o Senhor não me ama. O Senhor me permitiu a cova. O Senhor esqueceu de mim. Glória a Deus, Tainá. A gente ia ficar colada na igreja, viu? Ia ser manto. E o Senhor livrou Daniel dentro da cova, o leão não tocou nele, porque é assim que ele faz. O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Eles foram jogados numa fornalha 7 vezes mais aquecida. O Senhor livrou José no Egito, como escravo, preso, 2 anos e mais algum tempo lá, que não falo tanto. Ele permitiu, mas depois ele honrou cada um. Cada um. Grande será o seu testemunho, Tainá. Grande será.
Porque o que o Senhor tem para sua vida, isso daí é demônio dentro da igreja, é espírito de Jezabel, é demônio, espírito de confusão. O que o Senhor tem para sua vida é grande. Ele te livra dentro da situação, ele te molda, ele usa isso para te moldar também, para você ver que você não pode confiar nas pessoas. Porque você, como eu, às vezes é uma pessoa que conta suas coisas para os outros, e o Senhor quer te mostrar que você deve confiar só nele. Amém? Deus é fiel na nossa vida. Se apegue a Jesus. Ele é tudo que você precisa. Esses dias eu estava na igreja comendo bolo, e aí eu fui pegar um bolo, a mulher tentou pegar na frente. E quando acaba o culto, todo mundo fica conversando. Eu entro, ninguém fala comigo. É assim que funciona. Na minha igreja vai quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas, fica lotado. E é assim que eu vou. No meu trabalho também. Tem gente que fala de mim pelas costas, tenta me queimar, já tentaram me queimar. Já foram na prefeitura, dar meu nome. Meu nome já sumiu lá da prefeitura. Tentaram tirar meu cadastro, meu nome sumiu, tive que ir lá fazer de novo. E o Senhor não deixou eu sair do meu serviço, eu tô lá, pode falar o que quiser, pode falar mal de mim lá, pode falar o que quiser, quer dizer que eu tô incomodando o inferno, quer dizer que eu tô pregando Cristo. Enquanto eu pregar Cristo, eu vou incomodar, vai se levantar, luta contra a minha vida. Mas o Deus que eu sirvo é justo, ele não perde uma batalha. Amém? Fica com essa palavra, segunda-feira eu venho com o meu testemunho de livramento que o Senhor me deu. E vocês vão entender que o Senhor livra dentro da situação. Ele permitiu, mas ele me livrou. Que Deus abençoe a vida de cada um até segunda-feira, em nome de Jesus. Quem puder, copie o link dessa live, copie o link dos meus vídeos para me ajudar. Fiquem com Deus até segunda.